tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta à nossa trilha de sucesso na gestão estratégica jurídica Legal Experience Online. Estamos no nosso segundo dia da trilha e eu estou muito feliz porque eu recebi muitas mensagens de pessoas, gestores de escritórios de advocacia, gestores de departamento jurídico, que se identificaram com o conteúdo que abordamos ontem. Sabe, muitos me confidenciaram que nunca tinham pensado por esse lado. Eu, advogado, preciso também pensar em administrar, advogar ou administrar. E a resposta, como vocês viram, é sim. A gestão estratégica jurídica é a base que você precisa para elevar a sua competitividade e a da sua equipe no mercado jurídico. Você viu ontem algumas soluções que vão resolver problemas com os quais você convive diariamente e que estão minando o seu negócio, estão minando o seu crescimento profissional e de todos ao seu redor. Como estruturar o meu escritório? Como fazer o meu cliente entender o valor agregado ao trabalho que eu desenvolvo? Como contratar o profissional adequado? Como gerir as pessoas e reter os talentos dentro do meu jurídico? Como utilizar ferramentas de marketing adequadas para o meio jurídico? São muitos os questionamentos, não é mesmo? Um escritório ou departamento mal planejado gera custos, gera retrabalho, desgaste, e é essa imagem que você passa para os seus clientes internos, no caso de departamento jurídico, e clientes externos, no caso de escritório de advocacia. Isso pode representar a diferença no momento de negociar honorários, de renovar um contrato ou ainda de trazer novos negócios. Qualquer que seja a sua angústia, eu te afirmo, fazer mais do mesmo não vai te ajudar em 2021. Os desafios serão ainda maiores, mas isso não quer dizer que você não possa se preparar para enfrentá-los. É isso que estamos fazendo aqui. Você poderia estar com a sua família, com seus filhos, assistindo uma série na Netflix. E está tudo bem. É necessário relaxar, sair um pouco do contexto profissional. Mas citando a própria Netflix, eu creio que a maioria aqui, se não todos, conhecem ou já ouviram falar sobre a série Suits. Quem não se sente impressionado ao ver a gestora Jessica Pearson, interpretada pela atriz Gina Torres, tomando decisões estratégicas para administrar o escritório ou na defesa de seus clientes? Veja, o fato dela ser gestora não a impede de advogar e não a torna menos importante do que os demais sócios. Ao contrário, todos ambicionam a vaga da gestora administrativa. A figura do advogado gestor do escritório de advocacia ou do departamento jurídico é muito forte nos Estados Unidos e em países europeus que enxergam seus jurídicos como uma firma, uma empresa. Nossa realidade pode ser outra, pode ser diferente, mas é evidente que um advogado bem preparado, conhecedor das leis e das ferramentas da gestão, é sim um profissional diferenciado. É um profissional competitivo, valoroso e a cada dia mais percebido pelos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Bom, pensando em tudo isso, eu te convido a avançarmos nesse segundo dia, onde trataremos de finanças, controladoria e tecnologia da informação com foco no segmento jurídico. Avante! E eu vou começar com uma frase de um grande amigo que é especialista em gestão financeira jurídica, o Adnilson Hipólito. Ele diz: em uma sociedade de advogados, não importa a quantidade de dinheiro e o tamanho do patrimônio e das pessoas físicas dos sócios. O mais importante é como atrair e como multiplicar este capital. E isso você só consegue com organização, controle, planejamento e uma boa gestão financeira. Em qualquer segmento do mercado e até mesmo na sua vida pessoal, não há como escapar do controle financeiro. Saber lidar com as finanças é tão básico que muitas escolas têm ensinado isso aos alunos na mais tenra idade, a importância da gestão financeira familiar. Apesar da iniciativa dessas escolas,
Infelizmente, ainda hoje não é o que vemos na Faculdade de Direito, onde a gestão estratégica jurídica e a gestão estratégica financeira, que faz parte do tema, sequer é matéria na grade curricular. É por isso que falaremos mais sobre essa ferramenta da gestão estratégica jurídica, que deve ser considerada como um dos principais pilares da gestão. O financeiro é o coração de um escritório. Afinal, de nada adianta fazer o planejamento estratégico, cuidar da gestão das pessoas, pensar no seu marketing jurídico, se você não estruturar corretamente o seu financeiro. É importante trabalhar o pilar das finanças, pois a maior garantia de sucesso dentro de um escritório de advocacia ou ainda de um departamento jurídico, onde deve se controlar o budget, o orçamento, é você ter a visão do empresário. O advogado que se posiciona como empresário, onde quer que ele esteja, independentemente da sua posição, terá sempre a garantia e a sustentabilidade e perenidade na sua empreitada. E para iniciarmos nossa conversa, eu vou te colocar alguns questionamentos para que você possa avaliar qual o seu grau de conhecimento sobre o assunto. Você conhece os controles financeiros que possui? Faz uma listinha e vai respondendo, ok? Você tem conhecimento sobre suas receitas e despesas? Você tem acesso e se preocupa em conhecer e entender os principais relatórios da sua administração financeira? Mesmo que esses relatórios estejam numa planilha de Excel? Você faz a gestão do seu faturamento e dos seus custos? Como você lida com os assuntos como gestão dos resultados, gestão dos relatórios de desempenho, reservas financeiras, remuneração dos sócios e associados, divisão de lucros e a proporção dos percentuais dos sócios e dos advogados? Bom, são muitas as questões envolvendo este assunto e não há como ensinar tudo de uma vez. Inclusive, eu não sou especialista em gestão financeira. Mas uma das ferramentas mais importantes e que eu posso compartilhar com você é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não é um controle interno das empresas, não é obrigatório por lei, mas, se tratado corretamente, tem a função de espelhar, de demonstrar como se comportará a entrada e saída de recursos financeiros. No fluxo de caixa devem ser registradas todas as entradas e saídas financeiras do escritório de advocacia, sendo que o ideal é você lançar tudo com projeção de preferência para 12 meses, um ano. Inicie lançando no contas a pagar e contas a receber os compromissos já assumidos, além dos valores a receber conhecidos ou estimados, a provisão, certo? É importante trabalhar o fluxo de caixa e ter uma ordem cronológica no seu relatório, mesmo que o seu controle esteja em uma planilha de Excel. É importante que esse relatório seja padronizado de acordo com o tipo de movimentação. Contas a pagar, contas a receber, entradas e contas a pagar, saídas e receitas. E ainda uma classificação que te permita emitir relatórios e avaliar a movimentação financeira de maneira estratégica, funcional. Você precisa saber minimamente seu saldo bancário ao iniciar o dia e ao finalizar o dia. Sugiro separar por banco ou conta corrente. Lançar todas as entradas, valores que entram por conta do faturamento, valores que entram por conta do reembolso dos clientes, honorários de sucumbência e projeção dos próximos meses. É importante também lançar todas as saídas, adiantamento de despesas, salários, pagamentos de despesas fixas como aluguel, água, luz, telefone, internet, benefícios, encargos trabalhistas, impostos, taxas bancárias, bônus, bem como projetar os meses seguintes. Controle do caixinha interno também é importante. Todas essas nomenclaturas podem ser trocadas e ajustadas de acordo com o seu escritório. Isso é peculiar e pode e deve se adequar à sua forma de trabalho.
É importante que ele siga uma ordem cronológica e que as entradas e saídas sejam registradas diariamente, refletindo exatamente em que momento ocorreram. Ter um fluxo de caixa adequado traz uma série de benefícios para a sua gestão. E eu vou listar aqui apenas alguns deles. Permite o melhor controle financeiro. Permite traçar estratégias para o crescimento do escritório ou reverter situações negativas. É importante fazer o controle do fluxo de caixa diariamente. Ele permite administrar melhor os pagamentos de acordo com a entrada de valores, além de avaliar se haverá necessidade de recorrer à reserva financeira ou o chamado capital de giro, que é a diferença entre os recursos financeiros disponíveis e a soma das despesas e contas a pagar. Avaliar a capacidade de assumir novos compromissos ou a necessidade de reavaliar os que já existem. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o demonstrativo de resultado por exercício, conhecido como DRE. Talvez você já tenha ouvido falar na DRE e acha que ela serve simplesmente para que o seu contador cumpra com o trabalho dele, produzindo documentos chamados contábeis para atender à legislação tributária e fiscal imposta pelo governo. Não deixa de ser um viés sobre o trabalho do contador, em uma visão superficial. Pois bem, o DRE é sim uma ferramenta contábil obrigatória por lei, mas ela também serve para que você possa avaliar a saúde financeira da sua empresa. Por isso chamamos de DRE gerencial, do seu escritório de advocacia. É através do DRE que você consegue mensurar o lucro ou o prejuízo do período apurado, a fim de que você possa trabalhar melhor suas projeções, inclusive as do fluxo de caixa, que já falamos anteriormente, bem como para que você possa avaliar se está atingindo seus objetivos, ou ainda para que possa preparar planos estratégicos a pequeno, médio e longo prazo. O fluxo de caixa leva em conta a data de recebimento ou de desembolso da despesa. Já o DRE leva em conta o regime de competência, ou seja, o registro do documento se dá a partir da data do fato gerador, ou seja, a data do documento emitido, não importando quando ocorrerá o seu recebimento ou pagamento. Em outras palavras, se você quer avaliar o montante de despesas e custos, bem como o impacto da carga tributária, as amortizações e depreciações de bens e outros ativos, como, por exemplo, computadores, notebooks, impressoras, carros, servidores e etc., o DRE é a ferramenta adequada para isso. Agora, quando o seu objetivo for verificar o saldo do seu caixa, entender por qual motivo você não consegue gerar recursos financeiros ou que recursos você precisa alavancar de acordo com uma projeção de entradas e saídas, receitas e despesas durante um determinado período, então o ideal é utilizar o fluxo de caixa. Outro assunto importante para o seu sucesso é a precificação dos seus serviços. Como diz a Beatriz Martinique, especialista em precificação de honorários, temos que pensar em transformar o seu conhecimento em retorno financeiro. Não é fácil para o profissional do direito, mas você precisa aprender a fazer a precificação dos seus honorários. É uma lição de casa muito importante. Isso antes de fechar um contrato, pois não dá mais para fechar um contrato no achismo na hora da precificação. Existe uma série de peculiaridades para se criar uma precificação, pois o preço varia muito de uma cidade, de um estado para outro, de uma área de atuação para outra. Então, é preciso olhar para os aspectos objetivos e subjetivos até chegar a um valor adequado e justo para o cliente. O que você vende para o seu cliente é conhecimento e, como sabemos, conhecimento não tem preço. Mas vai além do conhecimento, você vende o seu tempo, você vende as suas horas de trabalho e mesmo que você não cobre por hora, é importante você saber quanto custa a sua hora.
Já falamos aqui que você não consegue gerenciar aquilo que você não pode medir. Por isso, é importante registrar as horas de trabalho em um sistema, né, que conhecemos como timesheet, ou até mesmo numa planilha, para poder medir e aferir melhor os custos com as horas trabalhadas. Mesmo que seja em uma planilha de Excel, você precisa registrar essas horas, entendendo também o custo da hora do advogado júnior, pleno, sênior. Lembro que hoje o cliente não compra apenas um serviço, ele compra uma experiência. Então, em uma negociação, não fique focado apenas no preço que vai cobrar dele. Busque meios e maneiras de proporcionar uma experiência e não focar só no preço. Mostre o seu diferencial e o diferencial do seu escritório. Gere uma conexão e uma empatia forte com o seu cliente. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, pois temos que lembrar que pessoas trabalham com pessoas e empatia e conexão é tudo. Gere empatia e conexão e não fique inseguro para passar o preço. Passe aqueles grandes diferenciais do seu escritório. Foque em pelo menos 3 pontos fortes em que você ou o seu escritório tem. Não fique preocupado apenas em passar o preço, pois se o cliente gostou de você, gere nele a conexão e a empatia que falamos, pois o preço é negociável. Se você erra no preço, você vai comprometer o seu negócio. Então, a questão não é cobrar mais ou cobrar menos, mas sim criar um preço justo, que fique bom para você e para o cliente. Isso é um desafio. É realmente um grande desafio acertar no valor. Qual o valor do seu trabalho? Estamos aqui falando de algo intangível para nosso cliente e de difícil mensuração de tempo para o advogado. Como fazer o cliente entender isso? Seja inigualável, pois se não der para ser substituível, seja inigualável. Nós não somos insubstituíveis, mas podemos ser inigualáveis. Existem 3 formas de nos orientarmos quanto à formação de preço. O preço orientado pelos custos e pelas despesas, o preço orientado pelo mercado e o preço orientado pela lucratividade. Seguindo nas dicas, o primeiro passo a dar é separar as finanças pessoais das finanças do seu negócio. Não misture. Você precisa medir o quanto você está crescendo em resultado. É preciso conhecer o preço do mercado, mas não posso me basear apenas nisso. Portanto, é importante valorizar o seu preço. Exemplificando agora, vamos pensar em qual é o melhor cenário financeiro. Eu tenho um escritório que fatura R$1 milhão e deixa 10% de lucro. Ele coloca 10% de lucro na margem. E tenho outro escritório que fatura R$500 mil e deixa 20% de lucro na margem. Qual deles você escolheria? Vejam que nos 2 cenários sobrou R$100 mil. No primeiro cenário, você faturou R$1 milhão e lucrou 100 mil. Então, você gastou R$900 mil. Já no segundo cenário, se você faturou 500 mil e lucrou 100 mil, você gastou R$400 mil. Então, o melhor cenário é a sua margem de lucro e não o que você faturou. Existe uma diferença muito grande entre lucro e faturamento. O que define a lucratividade de um escritório não é apenas o seu tamanho. Às vezes, um escritório grande fatura muito, mas tem tantos custos, tantas despesas e tanto trabalho que acaba muitas vezes tendo uma margem de lucro menor do que a de um escritório pequeno. Interessante isso, né? Mais uma vez, como diz a Beatriz Machinick, que é especialista em precificação, construir o conceito de preço na advocacia é alinhar uma estratégia ao preço com base nos seus custos internos, em variáveis externas e expectativas de ganho. Você precisa definir uma estratégia específica para cada precificação e existem aspectos subjetivos para que você seja mais assertivo nessa conta. É muito importante trabalhar na classificação do profissional.
entendendo a carga horária mensal para saber se o custo médio por hora mês são considerados como componentes da precificação o valor da mão de obra, os custos fixos, a incidência de impostos e a margem de lucro desejada. Independente do modelo de cobrança, os honorários ou as áreas de atuação do seu escritório, essas são as bases para a precificação. Mão de obra é o primeiro determinante na formação de preços, pois é necessário medir o tempo disponível do advogado e classificá-lo por nível de profissional, como já dissemos anteriormente. Somente depois disso, calcular o seu custo variável. Todo o custo estrutural deve ser repassado ao cliente. O custo estrutural deve dar suporte à equipe jurídica. Então, você vai pegar o custo estrutural e dividir na equipe jurídica. O seu escritório deve considerar o custo estrutural total e dividi-lo pela quantidade de processos que o escritório movimenta no mês ou no ano. Se uma banca movimenta, em média, 500 processos por mês, por exemplo, e o seu custo estrutural é de R$28 mil por mês, calculamos o custo estrutural por processo, ou seja, R$28 mil divididos por 500, que é igual a R$56. Este valor, o valor de R$56, deve ser considerado na composição do preço por processo. O escritório deve considerar ainda em sua base de cálculo a alíquota de impostos, seja no cálculo por valor por hora ou por processo. Com tantos exemplos e informações passadas aqui, você poderá começar a definir melhor a precificação dos seus honorários, buscando, obviamente, alcançar a margem de lucro desejada. Lembrando que o que vai sustentar o seu escritório a longo prazo não é o faturamento, e sim a margem de lucro. É muito importante saber disso. Se você quiser trabalhar melhor, ter lucratividade no seu escritório, eu sugiro que você estude muito mais sobre esse assunto. Existem vários materiais e vários profissionais que falam muito sobre gestão estratégica financeira e precificação. Estude sobre este assunto porque quando falamos em gestão estratégica jurídica, a gestão financeira é um dos principais pilares de sustentação do seu escritório. Se eu pudesse aqui exemplificar usando a analogia de um corpo humano, eu diria que a gestão das finanças é o coração de um escritório, ou como dissemos aqui no começo, a gestão financeira é o coração de uma empresa. Você já pensou no que você realmente vende para o seu cliente? Você já pensou sobre isso? Né? Você vende conhecimento, você vende experiência, você vende especialidade. Ok, nós fazemos tudo isso, mas nós vendemos tudo isso através do quê? Do nosso tempo, das nossas horas de trabalho. Então, por mais que você não vá cobrar por hora do cliente, né? Você vende as suas horas de trabalho. Eu quero te ajudar, né, a pensar quanto custa o meu tempo? Quanto custa as minhas horas de trabalho? Quanto tempo eu tenho disponível hoje para a atividade fim do meu negócio? Né? Tudo isso vai fazer diferença na hora que você for precificar. Porque não é cobrar mais ou menos, é cobrar um preço justo. Né? Então, e principalmente, a gente sair, como eu falei, desse achismo da precificação e quando o cliente não fechar a proposta, nem sempre a questão foi o preço. Se você cumprir alguns passos, algumas etapas, o preço ele é consequência. O preço ele é negociável. Então, você vai entender bem esse raciocínio, né? Não deixe de compartilhar um pedacinho dessa aula aí na tua rede social. Marque lá o meu perfil, @biam_rb. E vai ser um prazer saber o que foi aí um insight interessante que você achou dessa aula também, ok? Bom, trazendo uma outra frase importante do Peter Drucker, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então, um dos pontos principais para você ter sucesso hoje
na precificação é a gestão do tempo. É você medir as suas horas de trabalho. Então, se hoje você não está conseguindo medir o seu tempo, se você não está conseguindo medir as suas finanças, você não vai conseguir gerenciar. Então, eu quero deixar uma dica para você. Registra o teu tempo, as suas horas de trabalho, mesmo que seja ali num timesheet, no sistema ou numa planilha de Excel. É importante você fazer a gestão dessas horas de trabalho. Então, eu quero te animar, mesmo que você anote numa planilha de Excel, anote num caderno, depois passe para o Excel. Por quê? Gente, faz muita diferença você olhar ao final de um período, ao final de um ano, quanto tempo você gastou num processo, quanto tempo você se dedicou a um trabalho específico. Isso faz muita diferença para você renegociar um contrato com o cliente, te dá nortes e diretrizes para novas precificações. Isso é muito bacana também, ok? O que eu tenho visto? O cliente hoje, ele não quer mais um produto ou um serviço. O cliente, ele quer uma experiência. E por que eu estou falando disso? Porque é a experiência que fica na coleção de memórias do teu cliente. É a experiência que ele teve com o seu escritório que vai fazer ele te indicar novamente, né, para um colega, para alguém que vem falar de um problema, ou ele procurar você para um outro serviço novamente. Então, algo que eu também tenho comentado bastante na negociação com o cliente, não foque no fechamento da proposta. Foque na entrega. Aí você fala, mas Beatriz, se eu estou no momento de negociação, como é que eu não vou focar na negociação? Se você focar na entrega para o cliente, se você focar em ser um investimento e não um custo e uma despesa, o fechamento da proposta é consequência. Então, você precisa buscar meios de como você pode proporcionar uma experiência para o cliente, uma experiência positiva, porque é isso que vai ficar na lembrança, não é o preço, né? Mas é a experiência. Então, é importante você trabalhar em alguns diferenciais, né? E eu te faço essa pergunta, né? Qual é o teu diferencial? Qual é o diferencial do teu escritório? Qual é o diferencial do teu negócio? Porque esse diferencial que vai na percepção do cliente em relação a você. Porque o cliente, ele não está contratando o teu escritório. O cliente não está contratando o seu serviço. Ele está contratando você. Porque pessoas se conectam a pessoas. Então, você listar pelo menos 3 diferenciais que o teu negócio tem, isso é importante. Porque se você não souber esse diferencial, o cliente não vai perceber esse diferencial também. Então, para você ser o mais assertivo possível dentro da precificação, é muito importante você cumprir algumas etapas. A primeira etapa é você gerar conexão com o cliente. É você gerar empatia com o cliente, né? Você não ficar na reunião inteira. Quanto é que eu vou cobrar? Quanto é que eu vou cobrar? Chega na hora de passar o preço, como eu falei, você se sente inseguro, você passa o preço num achismo e o cliente vai perceber essa insegurança. Então, se o cliente gostou de você, o preço é negociável. Então, trabalha nessa conexão com o cliente, nessa empatia, e você realmente fazer uma boa entrega, porque o fechamento da proposta vai ser consequência, ok? Então, hoje o cliente, ele quer uma experiência. E como a gente está aqui numa aula de finanças, né, já pega aí seu papel, caneta, calculadora, se você ainda não pegou, por quê? Vamos aí para a nossa primeira fórmula. O que é lucro? Lucro é o preço que você passa menos o custo e a despesa que você empenha para realizar aquele determinado trabalho. Então, uma coisa importante que você precisa saber é isso. Você empenha custos e despesas para gerar uma determinada receita. E essa receita está ligada diretamente ao preço que você vai passar para o seu cliente, ok? Então, se você erra no processo de precificação, como eu comentei, você compromete todo o teu negócio. Então, a questão não é cobrar mais ou menos, mas um preço justo, um preço que você não vai pagar para trabalhar, ok? Então, nós falamos de algo intangível para o nosso cliente e de difícil mensuração de tempo para o advogado.
Realmente é um desafio, né? Como eu posso fazer o meu cliente entender isso? Então, trabalhar nessa percepção do cliente positiva em relação ao preço que você está passando é algo muito importante. Então, vocês vão ver que nessa primeira etapa eu vou compartilhar aqui aspectos mais subjetivos na formação do preço, ok? E depois a gente vai falar aqui sim de aspectos mais objetivos dentro dessa formação do preço, ok? Então, eu quero que você entenda aqui comigo essa linha de raciocínio que vai fazer muita diferença no seu negócio. Outra frase, que na verdade é um artigo, que está no administradores.com, e eu quero deixar para você a dica dessa leitura. Se não der para ser insubstituível, seja inigualável. E, de fato, nós não somos insubstituíveis, né? Tem muito profissional bom no mercado hoje, mas nós podemos ser inigualáveis para com o nosso cliente. Esse é o objetivo, né? Trabalhe com o que você tem. Foque naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Trabalhe bem, né, o cliente que você tem dentro do seu escritório, o processo que você tem dentro do seu escritório. E esse cliente vai te indicar para outro cliente. E aos poucos você vai construindo a tua marca, o teu nome, a tua reputação, que tudo isso agrega valor ao teu preço, agrega valor aos honorários, ok? Só tem 3 formas de formar preço. Preço orientado por custos e despesas, preço orientado pelo mercado, o preço orientado pela lucratividade. O que é preço orientado por custos e despesas? É quando você passa o preço de acordo com a tua necessidade. Eu preciso pagar a fatura do cartão de crédito. Eu preciso pagar o aluguel, o condomínio. Puxa, que bom que apareceu um cliente aqui, eu cobrei R$5.000, era o que eu precisava. Primeira dica, né? Não é a primeira dica, né? Seguindo nas dicas. Separe as finanças pessoais das finanças do teu negócio. É como eu comecei falando, o financeiro ele é o coração do negócio. Você precisa medir o quanto você está crescendo e não crescimento em receita, porque o que sustenta o negócio é o lucro. Então, o quanto você está crescendo em resultado. Isso é algo importante de você medir e é assim que você vai medir se o seu negócio está tendo crescimento, o quanto você está crescendo em resultado. Preço orientado pelo mercado. Preciso prestar preço. Como é que o pessoal está cobrando para fazer esse determinado trabalho? Deixa eu dar uma ligadinha aí em alguns escritórios para eu ver aí quanto que o pessoal está pedindo. Eu preciso conhecer o mercado? Preciso, mas eu não posso passar preço de acordo com o mercado. A gente viu a advocacia mudar muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, por conta muito do quê? Da concorrência. Porque ou a concorrência nos faz crescer ou ela nos faz retroceder. Então, o mercado é grande e tem oportunidade para todos? Tem, mas o que vai fazer o cliente ficar com você ao invés de ir lá para o seu concorrente? Então, eu preciso conhecer o mercado, mas eu não posso passar um preço de acordo com o que o pessoal está cobrando. O pessoal está baixando os honorários, eu tenho que baixar os honorários. Gente, eu sou uma defensora do valorização dos honorários advocatícios. E o advogado é o principal responsável pela valorização do seu preço. O que é um preço orientado pela lucratividade? É quando você vai passar o preço, você saber exatamente qual é o lucro que você está tendo desse determinado trabalho. O que é controladoria jurídica? A controladoria jurídica, como o próprio nome diz, é a área responsável por organizar rotinas e controles internos sobre uma série de atividades que estão correlacionadas dentro de um escritório de advocacia ou dentro de um departamento jurídico, para que o corpo jurídico possa dedicar-se exclusivamente a atividades inerentes à profissão, como, por exemplo, análise de teses de defesa, elaboração de recursos, acompanhamento de audiências e apoio aos clientes. A controladoria jurídica não é independente, pelo contrário, ela apoia as áreas do escritório e do departamento jurídico dentro do jurídico, inclusive o departamento financeiro, e por isso é importante ser reconhecida como um pilar extremamente importante e estratégico na operação do dia a dia e no tratamento das informações. Você pode estar se questionando:
Quais são os ganhos que a controladoria jurídica traz para o meu ambiente de trabalho? Como eu faço para implementar, melhorar ou apoiar a controladoria jurídica? Enfim, primeiro, você precisa entender que a controladoria jurídica tem como principal objetivo apoiar a área fim do seu escritório de advocacia ou do seu departamento jurídico. Ela é formada por pessoas que atuam na área administrativa e bacharéis, inclusive todos com o objetivo de auxiliar os advogados nas tarefas intermediárias para que estes possam dedicar-se aos clientes internos e externos. No caso de departamento jurídico, aos clientes internos, né? A controladoria jurídica atua diretamente em atividades como recepção e cadastro de citações e intimações, controle de publicações e prazos, captação de cópia dos processos físicos ou processos digitais, protocolos de petição, emissão de relatórios, né, os famosos KPIs, e até mesmo feedback para os clientes, se necessário, apoiando o advogado em toda a parte operacional, até o trânsito em julgado do processo judicial. Quando falamos em controladoria jurídica, estamos pensando em uma área organizacional que vai contribuir, e muito, se você implantá-la no seu escritório ou departamento jurídico. Esse papel que a controladoria exerce tem a ver com a parte da estratégia e com a estrutura organizacional. Ou seja, por que fazemos as coisas e como fazemos as coisas. Então, quando pensamos em implementar uma controladoria jurídica, temos necessariamente que entender as necessidades de estruturarmos processos de trabalho que são extremamente importantes e estratégicos, porque são esses processos que vão nos garantir maior eficiência, maior maestria e também a conformidade na condução das atividades dos colaboradores e da organização. Ao implantar uma controladoria jurídica, nós temos que pensar em todas essas variáveis que vão nos ajudar e apoiar a chegar ao objetivo final em relação ao que se pretende da controladoria. A dica é analisar a cultura do escritório ou do departamento jurídico, né? Isso é premissa básica. Mapear quem faz o que dentro da organização, mapear todas as tarefas que não são inerentes à advocacia e estruturá-las, criar procedimentos, treinar a equipe, auditar constantemente, acompanhar as melhorias e atuar estrategicamente com os demais gestores. É fundamental que você compartilhe tudo isso com os demais gestores dentro do seu escritório ou do seu departamento jurídico. A controladoria jurídica, ela chega como a área que vai possibilitar as pessoas que trabalham no operacional na busca dos resultados que vão agregar controles, transparências, feedback, relatórios e outras questões e desdobramentos que são extremamente importantes para o controller. A exemplo do sistema de gestão jurídico. Este e outros sistemas de gestão podem e devem ser aliados para te apoiar na controladoria jurídica. Por outro lado, a tecnologia está cada vez mais avançada para nos atender e nos apoiar nas áreas dentro de um departamento jurídico ou escritório. Então, não seria diferente com a área de controladoria jurídica. Ainda, vivemos em meio a uma pandemia. Então, vale ressaltar a importância da controladoria, que é uma ferramenta totalmente apoiada à tecnologia, auxiliando na melhoria da produtividade da equipe, dos resultados, se vale a pena manter os mesmos processos de trabalho ou se ainda é necessário melhorá-los. Por isso, reforço que é importante fornecer todas as ferramentas e os procedimentos necessários, mesmo que essas pessoas estejam trabalhando de casa. É importante que elas tenham acesso a tudo isso. Uma sugestão bacana é trabalhar o sistema híbrido. Eu tenho visto vários escritórios fazendo isso. Ou seja, as pessoas fazerem rodízios. Algumas pessoas vão para a empresa, obedecendo os protocolos de segurança recomendados, né, claramente, enquanto outras trabalham de casa e depois elas trocam de posição. Esse sistema híbrido, ele possibilita fazer com que as pessoas se sintam
mais motivadas e conectadas a outras pessoas e aos procedimentos estipulados pela organização. Como diria a minha amiga, né, e especialista em controladoria jurídica, Daniele Alves, é na controladoria jurídica que tudo começa e tudo termina. De acordo com a Daniele Alves, esse departamento tem a função da inteligência jurídica, esta que muitos desconhecem ou deixam de lado, implantando apenas parcialmente a ferramenta em muitos escritórios ou departamentos jurídicos, e às vezes acabam fracassando, né? Por outro lado, temos que considerar que a controladoria jurídica deve estar alinhada com a estratégia do negócio, ou seja, as informações, dados, estatísticas e até as percepções, tudo deve estar alinhado com base na proposta de crescimento da organização. Como afirma Daniele Alves, não se trata apenas de elaborar relatórios com os dados do sistema, é a visão estratégica que faz a diferença. E nesse sentido, o olhar do controller, suas percepções e sua visão gerencial são pontos essenciais para que a controladoria jurídica exerça esse papel tão relevante. Por esse motivo, a Daniele afirma que é fundamental alinhar. Qual o objetivo do relatório? Por que você está gerando esse relatório? O que pretendemos avaliar com as informações levantadas nesse relatório? Quem será o destinatário dessa percepção? Qual a estratégia adotaremos diante dos relatórios levantados? Enfim, há muitas utilizações para essa função, desde o direcionamento do negócio até a finalização ou prospecção dos clientes. E se o seu escritório ou departamento jurídico não utiliza a ferramenta, está ficando para trás. E então, você conseguiu entender, pelo menos um pouco, o valor da controladoria jurídica? Caso você queira entender mais sobre o assunto, eu sugiro, né, que você procure cursos, né? Temos vários cursos e eu lembro que no curso Legal Experience Online temos um módulo inteirinho com vários professores que são autoridades em controladoria jurídica falando sobre esse assunto. Quero trazer para vocês a necessidade da profissionalização da gestão. Muitas sociedades de advogados e departamentos jurídicos observam essa necessidade. Os escritórios, especialmente, têm ainda alguma dificuldade em trabalhar com a profissionalização da gestão de uma forma mais artesanal, com que cuidam dos seus processos. Alguns escritórios ainda têm a ideia de que um escritório mais boutique não necessita tanto profissionalizar a gestão, porque oferece aquele trabalho técnico individualizado, mas a realidade do mercado é a seguinte: alta concorrência, diminuição do valor dos honorários e clientes cada vez mais exigentes, além das diversas tecnologias com que os advogados têm que conviver, certo? Então, a profissionalização da gestão se tornou uma necessidade iminente. E você que está aqui no nosso curso já percebeu isso com certeza. Então, essa dificuldade de fechar novos contratos, a alta concorrência, o aumento dos honorários, traz a necessidade dos advogados de ter aquele algo mais, aquele diferencial. E é justamente isso que a gestão profissionalizada pode trazer para você, porque você consegue não ter pontos de retrabalho na sua operação, você consegue ter uma alta taxa de assertividade e consegue conhecer bem o seu cliente, de modo que você consegue tratá-lo do jeito que ele quer, com aquilo que ele veio buscar. E é isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes, porque são muitos advogados no mercado, mas tem espaço para todo mundo. Então, além da boa técnica jurídica, que obviamente você tem que oferecer, a profissionalização da gestão é um ponto diferencial relevante para qualquer banca e para os departamentos jurídicos também, na medida em que os departamentos jurídicos têm o seu cliente interno, a empresa, necessitada de informações, e se ele não
atua de forma profissionalizada, ele não consegue gerir e prestar essas informações de forma qualificada. Tudo bem? E quais são as principais ferramentas de produtividade para uma boa gestão? O software de gestão, a controladoria jurídica e os fluxos e manuais de procedimento. Essas ferramentas de forma integrada, elas trazem a você uma maior produtividade na sua operação, a padronização, os procedimentos corretos, sem retrabalho, especializados, e isso faz toda a diferença. Então, o software de gestão é a ferramenta mais indicada para conduzir o seu jurídico de forma padronizada e para compilar todas as informações que você tiver. Então, tudo sobre seus clientes, tudo sobre seus prospects, tudo sobre os suspects, tudo que entra no escritório tem que ser cadastrado no software de gestão. Ah, Daniela, e aquela reunião que eu fiz e eu nem sei se a pessoa vai se tornar meu cliente ou não? Coloque. Coloque porque é uma reunião de prospecção, você gastou tempo, isso tem que entrar no custo do seu escritório, para saber quanto tempo você está gastando e quantos contratos você está fechando, se essa é a melhor estratégia de abordagem. Se hoje você não fecha o contrato com esse cliente, mas daqui a 6 meses ele vem te procurar, se você tem as informações que você colheu naquela primeira reunião, você consegue lembrar do seu cliente. E isso é um grande diferencial. Imagina o seu cliente te ligando e você falando: ah, oi, seu fulano. Claro que me lembro de você. Tivemos aquela reunião no mês de julho, e onde o senhor me trouxe tais problemas. O que aconteceu de lá para cá? Percebe? O cliente já se sente importante. Você já está ali com um passinho a mais para fechar o seu contrato, diferente do seu concorrente, que de repente já conversou com esse cliente várias vezes, mas não conseguia lembrar nem o nome, certo? Então, tudo vai para o software de gestão, ele é a sua memória. Nada pode estar só na sua cabeça mais. E a controladoria jurídica, ela trabalha como guardiã desse software de gestão, de modo a inserir a maior parte das informações e a fiscalizar as outras informações inseridas. Então, como a gente atua? A controladoria não só insere todas as informações possíveis, como fiscaliza se o pessoal do corpo técnico está inserindo as informações de forma correta, com as tabelas corretas, com a padronização correta, nos momentos corretos. Se o pessoal do financeiro está colocando as informações também corretamente, enfim, todas as áreas que façam essa interface no software de gestão, se elas estão atuando como deveriam ou se deve haver alguma correção de fluxo, ok? A controladoria também é responsável pela padronização do sistema. O que isso quer dizer? Avaliação de acesso de todas as pessoas, quem pode fazer o que dentro do software, que tipo de informações podem retirar ou inserir no software, as tabelas, a padronização dessas tabelas. Então, vai ser comarca de São Paulo, comarca central de São Paulo, comarca foro regional, como vai ser a escrita, se as informações serão inseridas com caixa alta ou se serão inseridas conforme a regra de português, maiúsculas e minúsculas, se você vai colocar abreviaturas ou não, os sinais gráficos ou não, tudo isso a controladoria vai avaliar e vai fiscalizar para que os relatórios saiam corretamente. E aí vocês vão me falar: ai, Daniele, mas isso é bobagem. Não importa, importa sim. Porque se o relatório tiver um processo em caixa alta, outro processo em caixa baixa, outro processo com maiúscula, minúscula, abreviaturas ou não, em vez de escrever autos conclusos ao juízo, está auto CLS. O cliente não entende. E aí isso faz com que vocês tenham que revisar totalmente os relatórios antes de enviar para os seus clientes. Isso é eficiente? Não, né? Então, a controladoria ela funciona também
quando não estiver inserindo as informações, como uma fiscal da inserção dessas informações e parametrizando e padronizando todas as tabelas de forma a ficar tudo cada vez mais amarrado possível. Eu tenho falado sobre a importância da tecnologia há 2 décadas. Inclusive, tenho entrevistas sobre o assunto no meu YouTube. Se você se interessar em assistir, corre lá no meu canal e assista. Por que temos que entender tecnologia da informação? Temos que saber minimamente sobre TI para nos diferenciarmos, já que a TI, tecnologia da informação, é um diferencial estratégico na nossa carreira e também nas nossas organizações. Existem alguns desafios do profissional, independentemente da área de atuação que ele esteja, na busca de uma alta performance estratégica, como, por exemplo, a inovação, as estratégias de crescimento, a transformação e a flexibilidade organizacional tão necessárias para ampliar, aumentar sua competitividade no mercado. Eu vou passar aqui, de maneira muito simples, muito singela, cada uma delas, cada um desses desafios, porque acompanhei pessoalmente vários clientes com as mesmas dificuldades. Vamos falar primeiramente sobre a inovação. Inovação. O profissional de alta performance precisa ser inovador. Ele precisa correr atrás e buscar inovações. Isso, para que ele possa ser inovador, ele precisa estudar, precisa fazer cursos, fazer networking e buscar realmente informações que agreguem valor à sua carreira. Ele precisa se capacitar para agregar à sua profissão e aos seus clientes muito mais valor. Transformação. Vamos falar um pouco mais agora sobre a transformação do profissional hoje no mercado. O profissional de alta performance precisa entender as transformações do mercado, a exemplo do que estamos vivendo, né? Por exemplo, a Covid, né? Estamos no meio de uma pandemia que trouxe uma crise mundial e que está transformando as nossas vidas pessoal e profissional. Estamos também sendo impactados devido a essa situação. Todos nós fomos impactados por conta da pandemia. Agora vamos falar sobre por que o profissional de TI ou profissional de alta performance precisa trabalhar com a flexibilidade organizacional. Até recentemente, trabalhávamos dentro das organizações. De repente, todos tivemos que trabalhar de casa. Muitos escritórios conseguiram ter flexibilidade porque estavam preparados para qualquer situação. Outros não, porque não estavam preparados para essa grande mudança. A mudança que transformou, que mudou as nossas vidas, pessoal e profissional. Você sempre deve se preparar antecipadamente e criar um planejamento estratégico de TI para o seu crescimento, pois nunca é tarde. E por que você, que é um advogado gestor ou empreendedor, precisa conhecer minimamente de TI? Veja bem, no nosso contexto atual temos a convergência tecnológica, ou seja, hoje conseguimos fazer tudo do nosso celular, bem como acessar o escritório, pagar contas, nos conectarmos com as pessoas e assim por diante. Temos hoje a mobilidade e a informação em tempo real e na palma da mão. Tudo está mais rápido e a informação se torna algo perecível rapidamente. Outro contexto importante, não menos importante que o primeiro, são as redes sociais que nos influenciam o tempo todo. Será que as redes sociais podem ser um diferencial para o meu negócio e para a sua carreira profissional e pessoal? Entender sobre as redes sociais também faz parte da evolução tecnológica que estamos vivendo. E o que dizer das estratégias de cloud, ou nuvem, como queiram chamar? O mundo está migrando para a nuvem. Hoje em dia, você acessa qualquer sistema que esteja na nuvem, de qualquer lugar. O que eu poderia fazer para migrar meus sistemas, meus dados para a nuvem? Estamos vivendo constantes mudanças na forma de acesso nos sites do Poder Judiciário, que vive em constante mudança, mas que ainda não tem uma padronização para os seus acessos. Se eu entendo disso, se eu percebo essa dificuldade e uso de maneira estratégica a TI,
eu vou me destacar dos demais. Temos também as questões dos robôs. Existem diversas empresas no Brasil que trabalham para desenvolverem robôs para atualizar o andamento dos processos e assim facilitar as rotinas jurídicas. Também temos as questões do home office. Vejam, hoje todos estamos trabalhando de casa. No home office, de uma hora para outra, tivemos que trabalhar de casa. Vimos escritórios com 100, 200 e até milhares de pessoas, no caso dos escritórios grandes, tendo que migrar todas as pessoas para trabalharem de casa. E aí, como que fica a situação? E se não tivéssemos as coisas na nuvem? Se não tivéssemos esses acessos? Será que todas essas pessoas estavam preparadas para trabalhar de casa? Tinham infraestrutura e ambiente seguro? E se não tinham, como a tecnologia pode ser adaptada para atender a demanda? E quanto aos dados, informações e a base de conhecimento do seu negócio? A LGPD está aí, a todo vapor. E eu te pergunto, como ficou a questão dos dados, dos seus dados e dos dados dos seus clientes? Os dados, as informações, são utilizadas para serem usadas estrategicamente. Será que os seus dados estão estruturados, padronizados e seguros? As informações que eu tenho guardadas podem ser usadas de forma estratégica? Estes dados, essas informações todas que eu tenho, me dão informação concretas para que eu possa tomar decisões estratégicas, decisões importantes para o meu escritório e para o meu cliente? Como sempre diz o professor Edson Fernandes, especialista em tecnologia da informação para o segmento jurídico há mais de 15 anos, se você entender a tecnologia da informação de forma estratégica, você poderá usá-la para transformar o seu negócio e a sua carreira. Portanto, o profissional de alta performance, seja você gestor, coordenador, dono de um escritório, diretor de um departamento jurídico, nunca deve desprezar esse pilar da gestão que é a tecnologia da informação. Se você entende, mesmo que minimamente, a TI, você pode melhorar os seus processos de negócio e gerar um grande diferencial competitivo, um diferencial gigantesco, bem como você pode reduzir custos, reduzir os riscos, produzindo mais e com mais transparência e qualidade. Você pode ainda se diferenciar na advocacia e na sua carreira sendo um administrador de alta performance, impactando diretamente, positivamente nos resultados do seu escritório. Sendo você um sócio altamente estratégico, você vai gerar valor que será percebido pelos seus clientes. Se você é um gestor de departamento jurídico de uma grande empresa ou de uma empresa, você vai trazer alto valor para a companhia através de um jurídico atualizado, estratégico e confiável, gerando assim um proveito econômico expressivo. É importante você entender o contexto da tecnologia da informação para o seu negócio e para a sua carreira pessoal também. Se você entende de TI como uma forma de negócio estratégico, você de fato vai enxergar muito mais oportunidades no seu ambiente profissional. Existem escritórios de advocacia que têm na tecnologia da informação o seu maior diferencial competitivo no mercado. Ele usa a TI para entregar um valor diferente para o seu cliente. Por isso, a tecnologia da informação é extremamente importante e estratégica para um profissional de alta performance. E por falar nisso, falando em tecnologia da informação, não poderíamos deixar de falar sobre o grande desafio que é para os escritórios e departamentos jurídicos a escolha e implantação de um software jurídico, objetivando resultados com a utilização dessa ferramenta de apoio, essa ferramenta maravilhosa ao negócio e aos clientes. Eu trabalhei mais de uma década, foram 12 anos, vendendo e implantando sistemas de gestão jurídica. Eu implantei sistemas em pequenos, médios e grandes escritórios de advocacia e também em departamentos jurídicos de empresas de todos os tamanhos, inclusive em multinacionais. Então, eu tenho propriedade para afirmar que este não é um desafio fácil. Apoiar o gestor na escolha de um software que atenda às suas necessidades,
que leve diferencial à sua gestão. Um software que tem como principal objetivo gerenciar os processos judiciais, gerenciar o escritório ou o departamento jurídico. Um sistema de informação que interligue todos os dados e processos de trabalho de uma organização em um único sistema e, além de tudo isso, acompanhar a implantação do software com definição de campos, procedimentos, para então gerar os KPIs estratégicos, eu confesso que é um trabalho apaixonante, mas é extremamente detalhista e desafiador. Eu acompanhei de perto a evolução do mercado e enfrentei muitos desafios, pois naquela época o segmento jurídico não valorizava nem um pouco esse tipo de ferramenta. É importante lembrar, como falamos anteriormente, que a tecnologia pode nos servir de várias maneiras. Ela pode ser a ferramenta de gestão que vai trazer o seu grande diferencial. Um sistema jurídico bem escolhido e bem implantado pode nos servir para a automatização de tarefas, conexão com as pessoas, como ferramenta de comunicação entre as pessoas, ferramenta de atualização de conhecimento e ainda pode nos trazer dados importantes através dos seus KPIs, Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores de desempenho-chave, aqueles indicadores mais importantes para tomadas de decisão. Um software bem escolhido e bem implantado pode nos servir estrategicamente de diversas maneiras. Ele pode nos ajudar a gerir melhor o nosso jurídico. É muito importante sabermos escolher um software de gestão jurídica. E esta é uma premissa básica para o sucesso do projeto. Principalmente, sabermos implantar um software para a obtenção de melhores resultados. Mas e aí? Como escolher o melhor software de gestão que melhor nos adeque ao nosso ambiente de trabalho? A escolha de um software para fazer a gestão dos processos jurídicos e fazer a gestão do escritório ou de um departamento jurídico requer muito cuidado e atenção, visto que sabemos que não existe software perfeito. É preciso pensar que você estará criando um novo projeto no seu escritório ou departamento jurídico, que é a implantação de um sistema de gestão jurídica. Esse pode ser, inclusive, o nome do projeto. Para isso, você deverá criar etapas e seguir uma sequência lógica para essa implantação. A primeira coisa que você tem a fazer, antes da escolha do sistema, é mapear os dados do escritório ou do departamento jurídico. Mapear os fluxos e as rotinas do escritório. É muito importante fazer esse mapeamento antes da escolha. É importante analisar todas as necessidades básicas e essenciais e é por isso que eu sugiro que você crie um comitê de pessoas. É preciso, nesse momento, haver uma diversidade de pessoas, pessoas de todas as áreas da atuação do escritório. Não se esquecendo jamais das pessoas que trabalham nas áreas de apoio do escritório, bem como pessoas da área administrativa, pessoas da área financeira, o pessoal do TI, dentre outras áreas que possam impactar na gestão do seu escritório ou do seu departamento jurídico. É estratégico eleger um gestor de projeto, que é aquele profissional que vai cuidar do projeto do começo até o final da implantação. É preciso analisar junto com essas pessoas que farão parte do comitê quais são as necessidades essenciais, as necessidades interessantes e as necessidades desejadas, além das indispensáveis. Lembrando mais uma vez que isso deve ser feito antes da escolha da ferramenta, não esqueçam disso. Isso deve ser feito também em conjunto com esta equipe multidisciplinar, não queira fazer sozinho. Esta equipe será a equipe deste projeto. Ela vai nos apoiar e nos orientar na escolha do software, na escolha da ferramenta. É importante que esta equipe de pessoas entenda quais são os dados dos processos que não podem faltar, quais são aqueles detalhes das diferentes áreas de atuação, quais os campos necessários para a imputação dos dados e seus objetivos, objetivando a geração dos KPIs, que são os indicadores de desempenho-chave que já comentamos anteriormente. Até o financeiro poderá estar alinhado e participar do comitê.
indicando os campos necessários para a sua atuação, como, por exemplo, os dados do cliente, a forma de contratação e pagamento de honorários para o faturamento, a política de reembolso por cliente, enfim, ele precisa entender quais são as regras de negociação para poder fazer o faturamento e esteja tudo integrado. O mesmo vale para o departamento jurídico. Tudo deve estar orquestrado para que este sistema consiga estruturar os dados de tal forma que tudo esteja muito alinhado para a busca da informação correta. Ele tem que facilitar também na busca mais estratégica na hora em que você precisar. É importante também saber escolher dentro do escritório do departamento jurídico quem será o gestor do projeto. Essa figura será extremamente importante e estratégica, ou seja, quem vai ser a pessoa que vai cuidar do projeto, passando feedback às equipes e aos fornecedores. Esse gestor será responsável pelo projeto do começo até o fim. Por isso, a escolha do gestor do projeto é uma etapa fundamental e eu reforço aqui que você escolha muito bem o gerente do seu projeto. Feito isso, aí sim, você vai para o mercado buscar e escolher sua ferramenta de gestão. Lembrando mais uma vez que não existe no mercado um sistema perfeito para você, que você não encontrará uma ferramenta perfeita, mas a que mais vai se adequar às suas necessidades. Isso deve ser feito antes da escolha do software, lembrando mais uma vez. Mas e agora? Como buscar a ferramenta, o software jurídico mais adequado e próximo das suas necessidades? É importante buscar no mercado as empresas fabricantes de sistemas jurídicos e a análise de cada sistema deve ser feita em conjunto com aquele comitê que foi criado, lembra? Existem várias ferramentas, mas vale dizer novamente que nenhuma ferramenta atenderá todas as demandas e peculiaridades do seu negócio. A cada apresentação do sistema, você vai percebendo que existem itens que nem eram lembrados, que nem eram pensados anteriormente. Por isso, vale a pena incluir esses itens na sua lista de necessidades, ok? Vale a pena escolher uma ferramenta que mais se aproxime das funcionalidades que você precisa. É importante analisar o que tem de mais e o que tem de menos na ferramenta e ir eliminando da lista aqueles itens que não vão te atender. Os itens que podem estar a mais e que não são essenciais para o sucesso do seu projeto. Feito isso, vamos levar os sistemas para testes, lembrando ainda que não compramos a ferramenta, ok? Nesta fase, é importante colocar a mão na massa, inclusive todos devem participar. Para a fase de testes, é preciso fazer cadastros no sistema, identificar a usabilidade da ferramenta e verificar como ficaram os relatórios mais importantes para a tomada de decisão, aqueles KPIs que falamos, e também fazer a análise básica dos relatórios, os mais simples. É válido ainda verificar como ficaram os processos de trabalho das rotinas mais básicas e das mais complexas, aqueles processos mais usados que terão que ser automatizados para facilitar o seu dia a dia. Eu sugiro, te dou uma dica aqui, que você pegue alguns exemplos. Pegue 2 ou 3 processos, aqueles mais complexos, e faça o cadastro completo dentro do sistema. Feito isso, comece a identificar os campos mais importantes, lembrando que é preciso nessa fase analisar a usabilidade do sistema. É importante também que os dados sejam padronizados, falaremos sobre isso mais adiante. Todos devem estar alinhados. O comitê precisa estar atento à usabilidade da ferramenta. Com relação aos relatórios, eu sugiro que você crie alguns dos relatórios mais importantes por área. Escolha os top 5 ou top 10 dos relatórios, os 5 maiores e melhores relatórios que você vai precisar para cada área. Inclusive, não esqueça de listar os KPIs estratégicos do seu escritório ou departamento jurídico, os que são importantes para você e para os seus clientes, internos e externos, ok? Cadastre os campos necessários que deverão constar no relatório. Você pode fazer esse tipo de teste com todas as áreas, utilizando-se das pessoas que fazem parte do comitê,
que são as pessoas mais importantes para as análises das funcionalidades do sistema, cada uma dentro da sua área. É importante o pessoal analisar os fluxos, os processos de trabalho e analisar se essas rotinas ficarão boas, ficarão de acordo, né, dentro do sistema, ou seja, se o sistema conseguirá automatizar o maior número de tarefas possível. Feito isso, você vai fazer a análise da qualidade do sistema, bem como a quantidade de bugs que ele tem, a funcionalidade do sistema, se é de fácil acesso e se tem uma boa interface para os participantes. Além disso, os impactos que eles causarão dentro da minha organização. Além disso, se o suporte que o fornecedor oferecerá durante a implantação será eficaz, principalmente com relação à quantidade de bugs. Desconsidere se esse sistema tem muito bug, não se esquecendo que não existe sistema sem bug. Todos têm algum tipo de bug quando está dentro da sua infraestrutura. Isso porque cada software depende de uma série de itens importantes que não podem ser desprezados. E um deles é a sua própria infraestrutura, a estrutura dentro da sua organização. Ela, a sua estrutura, precisará estar de acordo com os pré-requisitos solicitados pelo fabricante do sistema. É por isso que eu sugiro que o profissional de TI faça parte da comissão criada para gerenciar o projeto. Uma informação importante é entender se os bugs são muito críticos. E caso isso aconteça, você precisa reportar os bugs à empresa fabricante para que ela o ajude. Isso acontece antes mesmo da compra, pois estamos testando. E é neste momento que vamos verificar o tipo de resposta da empresa fornecedora do software. É importante verificar a disponibilidade e principalmente a cordialidade da empresa fabricante do sistema e neste momento verificaremos a empatia entre o fabricante e nós que somos o cliente. Nessa fase, vale a pena você checar com os clientes e pessoas que já estejam utilizando a ferramenta, verificar se estão satisfeitos com a ferramenta e com o suporte ao sistema. Agora, partiremos para um assunto extremamente importante que não pode ser desconsiderado dentro de uma implantação de software, que são os dados que serão imputados ou migrados para a ferramenta. Este item normalmente é o mais desprezado, mas julgo um dos mais importantes e de maior atenção na hora da implantação de um software. O que precisamos saber é que existem migrações objetivas e outras que são subjetivas. Se você for fazer uma migração de dados, você terá que começar analisando um campo X que será migrado para um campo Y. Então, se você cadastrou bananas, você tem que migrar bananas para outro sistema também. Normalmente, na migração objetiva, aquelas que vão comparar os dados que será migrado do campo X do seu sistema para o campo Y do sistema do fabricante, peça a ajuda do fornecedor, pois nesses casos as empresas normalmente fazem isso de forma gratuita, já que a sua ferramenta estará na fase da homologação. Agora, vamos falar sobre a migração subjetiva. Nesta fase, é recomendado que você tenha um consultor especialista em migração de dados. Isso vai fazer total diferença e é um investimento que eu recomendo, um investimento que vale a pena. Sabe por quê? Este profissional identificará campos mais complexos que podem ou não ser migrados. Ele analisará detalhes da migração, aqueles mais subjetivos que você vai ter mais dificuldades para entender. Este consultor poderá ser um profissional da própria fabricante do sistema ou pode ser um profissional especializado em migração de sistemas. Esse consultor vai te ajudar a identificar se vale a pena migrar os seus dados, porque se você tiver poucos processos, normalmente a sugestão é que você faça o cadastro do zero, faça o cadastro manualmente. Crie, juntamente com a sua comissão do projeto, um manual de procedimentos de cadastro. Isso é fundamental. Lembrando que sempre será importante criar padrões de cadastros para que não haja divergências de duplicidade de informações singulares e também problemas com conceitos de informação. Vale a pena analisar o padrão dos dados
e aqueles conceitos que serão usados por todos dentro do escritório ou do departamento jurídico. Muitas vezes, um conceito errado, como, por exemplo, o cadastro em um campo simples, como o de processos baixados e encerrados, é bastante comum existir divergências de interpretação deste campo, por exemplo. Esta é apenas uma observação aparentemente simples, mas que, na prática, se não for bem alinhada, poderá trazer danos e problemas na hora de gerar relatórios de processos encerrados e dos processos baixados. Certa vez, quando eu trabalhava com implantação de sistemas jurídicos, fui chamada pelo meu cliente, que era o diretor de uma grande multinacional. Ele queria que eu ajudasse a gerar um KPI de processos encerrados, pois ele precisava apresentar o relatório para a presidência e para a auditoria, para a empresa que fazia auditoria para eles. Os dados não batiam, então eu fui até a empresa e comecei a analisar os dados e os relatórios, verificando o cadastro desse campo. Eu percebi rapidamente que, mesmo tendo feito o book de procedimento para eles e de ter treinado a equipe, algumas pessoas estavam cadastrando nos processos encerrados, utilizando a opção de processos baixados. Passei a situação ao diretor, que entendeu o que estava acontecendo e pediu a minha ajuda para converter a situação. Como eram milhares de processos, eu recorri à fabricante do sistema, que me ajudou a criar um script que foi rodado no banco de dados, e todos os processos que estavam cadastrados como encerrados foram migrados rapidamente, e assim conseguimos gerar o KPI que o diretor precisava para sua reunião. Vejam, parece algo simples, mas na verdade não é, já que um único campo cadastrado errado no sistema pode comprometer os relatórios estratégicos, como este, por exemplo, simples que eu usei. Por um lado, foi muito bom ter acontecido essa situação, porque depois desse episódio, começaram a valorizar muito mais o trabalho feito e passaram a utilizar muito mais o e-book de procedimentos que havíamos treinado e criado para a empresa. E assim, os problemas com os relatórios inconsistentes diminuíram drasticamente. Aqui vai uma recomendação de ouro. Se você é um gestor de departamento jurídico e trabalha com escritórios parceiros, faça-o seguir o cadastro de processos em conformidade com o seu book de procedimentos. É muito importante em um projeto de implantação de sistema ter um cronograma, e todas as pessoas envolvidas neste projeto deverá fazer a sua parte dentro do prazo estipulado. Isso é um cronograma. Caso haja algum imprevisto, o gestor do projeto deverá ser comunicado imediatamente. Feito isso, o projeto vai para a fase de homologação, para a fase de testes, ou seja, o sistema já foi instalado, as pessoas já cadastraram processos, por exemplo, o administrativo cadastrou as informações necessárias e testaram o sistema, pois é nessa fase de homologação que descobriremos os problemas, como os bugs muito críticos, problemas com os dados e informações, problemas com o suporte da fabricante, problema com relatórios, dentre outros problemas que podem surgir. Por isso, a homologação da ferramenta é extremamente importante e fundamental. A homologação é necessária e deve-se dedicar tempo e atenção com esta fase do projeto. Lembrando que tem que ser feita pelo comitê, ou seja, todas as pessoas que fazem parte do projeto, e deve haver tempo para correção dos bugs e dos dados. Deve haver a avaliação, validação do projeto e treinamento para toda a equipe do escritório que utilizará a ferramenta, pois é importante que todas as pessoas que irão utilizar o sistema passem por treinamentos constantes e que se baseiem no manual de procedimentos. Somente depois de todas essas fases cumpridas, o software de gestão de escritório possa ser definitivamente implantado na empresa pela fabricante que você escolheu. Por fim, o gestor do projeto iniciará a auditoria periódica a fim de verificar se os dados estão cadastrados corretamente e se os relatórios estratégicos estão sendo gerados de acordo com as expectativas do escritório ou do departamento jurídico. É ideal que esse gestor do projeto aplique a ferramenta PDCA.
é uma ferramenta de gestão que tem as siglas em inglês do Plan, Do, Check e Action. Ou seja, depois que ele planejou o projeto, ele vai executá-lo dentro das fases que falamos. Vai auditar e corrigir aquilo que será necessário. E por fim, vale lembrar que para que você tenha um software que atenda às suas demandas e às suas expectativas, sempre que possível, ele terá que ser auditado periodicamente. Já que um software de gestão de jurídico é um sistema vivo, ele está sendo alimentado o tempo todo. As tecnologias mudam, as versões dos sistemas mudam, os processos continuam chegando e se encerrando, os valores dos processos continuam tendo que ser atualizados e por aí vai. Então, vale muito a pena dedicar um tempo e investimento em um sistema para que ele te traga informações estratégicas para a sua organização e também para os seus clientes. E para os seus clientes, sejam eles internos ou externos. Lembrando que caso queiram maiores informações sobre como trabalhar mais e melhor com este pilar da gestão importante, que é tão importante, né, a tecnologia da informação, e caso queira se aprofundar mais no tema, eu sugiro que você faça cursos sobre o tema. Nós temos aí o Legal Experience Online, por exemplo, que possui um módulo inteirinho falando sobre vários aspectos da tecnologia da informação. São mais de 4 professores que estarão abordando assuntos diferentes desta área, que é tão importante, necessária e instigante para todos nós. Então, dentro desse contexto inicial que eu quero trazer para vocês hoje, eu gostaria de falar da questão da cultura e da tecnologia. Talvez, e isso é uma das coisas que às vezes impacta as pessoas, né? As pessoas às vezes dizem, a gente precisa de tecnologia, eu preciso estar na crista da onda, eu preciso conhecer, eu preciso buscar mercado, eu preciso, Gustavo, estar alinhado ao que está acontecendo de mais estratégico hoje no mercado, na área de tecnologia, para que a minha advocacia seja melhor. Isso pode ser um fato, mas isso também é um mito. Por que isso pode ser um fato e por que isso pode ser um mito? Porque muitas vezes a gente fala isso sem entender os porquês. Quando eu falo de cultura e quando eu falo de tecnologia, eu quero dizer para vocês que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. A tecnologia por si só, ela não consegue trazer para vocês nada de tão útil ou tão brilhante ou tão forte que possa fazer a diferença. A tecnologia nada mais é do que um grande papel, um grande incentivador para que o advogado possa crescer e se desenvolver. E é por isso que eu gosto de dizer que a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio. Assim como a advocacia. Quando a gente pensa na advocacia, nós não podemos pensar que nós somos um fim por si só, mesmo que muitas vezes a gente cobre somente no final da ação. Mas a tecnologia ela também tem esse princípio. Se tu não tiver primeiro a gestão atrelada a ela, e uma gestão significa desenhar bem os fluxos de trabalho, uma gestão significa compreender como funciona o teu escritório, uma gestão significa fazer uma entrega para o teu, pensando sempre no teu cliente, pensando sempre no resultado que tu vai poder oferecer para quem paga a tua conta, que é o cliente no final dos ovos, né, no frigir dos ovos. Nós temos aí o cliente, tanto faz se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Eles têm realidades diferentes, necessidades diferentes, mas eles têm uma característica essencial que é a mesma. O que eles querem? Eles querem que o advogado faça o melhor de uma maneira prática, objetiva e pelo menor custo. E não está errado. Assim como o mercado busca isso, assim como nós, enquanto advogados, procuramos a tecnologia e queremos com a tecnologia ter o menor custo. Queremos com a tecnologia ter a melhor parte da advocacia. Queremos usufruir da advocacia e os seus fluxos e suas automações. Dentro dos módulos que eu irei apresentar, a cultura eu acho que é destacável como em primeiro módulo. Por qual razão? Porque sem ela, não adianta tu trazer o melhor da automação. Sem ela, não adianta tu trazer o melhor da inteligência artificial. Dizem, alguns falam sobre isso abertamente, que a inteligência artificial vai substituir os advogados. Isso é um grande engano. Na verdade, a inteligência artificial, assim como as novas tecnologias, elas não vêm para substituir o profissional. Elas vêm para deixar o profissional fazer o que ele tem que fazer, que é pensar. Quando tu está pensando na tua estratégia do teu negócio, quando tu estiveres lá desenhando os teus fluxos para entender melhor como o teu escritório funciona,
aí sim tu está sendo algo diferencial para a tua advocacia. A partir do momento em que tu não faz isso, tu simplesmente contrata um sistema, contrata um software, e ao invés de te perguntar o que este software tem para melhorar o que eu faço, tu te pergunta o que eu tenho que me adaptar a este sistema, o que eu tenho que me adaptar aos bancos de dados, à inteligência artificial, aos robôs, tu está fazendo a pergunta errada. E é aí que eu quero entrar no quesito cultura. Para nós entendermos isso melhor, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, se vocês têm um fluxo de trabalho, vamos pegar um fluxo simples de um escritório de pessoa física, que atende, então, pessoas que chegam, né, que batem na porta e entram. Esse escritório vai ter uma recepção, então esse cliente, vamos supor que ele não tenha marcado hora, ele nunca entrou no escritório, ele passou pela frente, viu a placa e entrou. Ele vai entrar dentro do teu escritório de advocacia, vai conversar com a recepcionista e dizer, olha, eu tenho um problema, eu gostaria de conversar com um advogado. Da área, por exemplo, previdenciária. Tudo bem. Aí a secretária pede para ele aguardar um pouquinho, ela pega de repente um ou outro dado, nome, de repente algumas questões, passa para o advogado faz o atendimento, vamos trabalhar com a ideia de que nós fomos bem-sucedidos, nós fizemos um atendimento, entendemos a dor do cliente, compreendemos a sua necessidade e temos, portanto, um contrato assinado. Se faz contrato, se faz procuração, se pega eventuais documentos que já tenham, se pede para o cliente muitas vezes mais documentação e diante desta realidade, né, o cliente vai embora, e nós ficamos com uma inicial para ser feita. Né? Dentro da cobrança de honorários, que pode ser no final, pode ter cobrado a consulta, pode ter N realidades. Só neste mini exemplo que eu acabei de dar para vocês, isso é um fluxo. É o fluxo de chegada de clientes no escritório. Este fluxo, quando mapeado, baseado num sistema, ele faz muita diferença. Por que ele faz muita diferença? Porque tu pode pegar esse fluxo e dizer o seguinte, quando a recepcionista atender o cliente, ela vai coletar já os dados XYZ. Da mesma forma que quando eu passo para o advogado fazer o atendimento, esse advogado pode calcular o tempo que ele ficou com o cliente, o advogado complementar os dados dentro do próprio software e já emitir a procuração e contrato de honorários, por exemplo, declaração de pobreza e outras questões, outros documentos, naquele mesmo ato, pelo software. E por que é importante? Vocês podem me perguntar, mas Gustavo, isso é uma automação simples. Eu talvez nem precise, eu abro o Word ali e faço. Agora pensa no retrabalho. Tu abriu o Word, fez toda a documentação, depois alguém vai ter que pegar essas mesmas informações que tu acabou de digitar e vai colocar dentro do software jurídico para indexação futura. Ao passo que, se a recepção pegou uma coleta de dados, já começou coletando alguma coisa, tu também, advogado, coleta mais alguma coisa de dados, já emite por dentro do sistema, tu dá para o sistema fica mais completo, fica mais robusto, já fica uma informação precisa. Quando tu emite o documento por dentro do sistema, tu está fazendo mais. Por quê? Porque tu precisa atualizar só o sistema. Vai que aquele computador que tu pegou naquela sala está desatualizado. Tu está fazendo daqui a pouco uma procuração que não está atualizada e vocês fizeram de repente um estudo bem legal sobre Lei Geral de Proteção de Dados, atualizaram a procuração de vocês, atualizaram o contrato de honorários de vocês e daqui a pouco estão pegando contratos antigos, procurações antigos. Vem aquela pergunta, né? Hashtag, quem nunca, né? Se deparou com documentos errados, muitas vezes assinados pelo cliente. Né? Em escritório isso acontece com uma certa frequência. Por quê? Porque falta justamente esta questão. Ah, mas eu tenho tudo centralizado no meu servidor. Pode ser uma boa alternativa, mas tu tem que ter uma organização muito maior do que se tu tivesse isso dentro do teu sistema. E é por isso que é tão crítico, quando a gente fala em cultura, que a gente não crie esses mecanismos de automação, entre aspas, porque depois eu vou falar sobre isso numa outra aula, sobre um módulo específico de automação, mas quando a gente fala de automação, o que eu quero dizer para vocês de uma forma efetiva é que para vocês criarem cultura dentro do negócio de vocês, para vocês poderem criar realmente no negócio de vocês, com que os colaboradores entendam da necessidade, eu trabalharia com 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Primeiro, comunicação. Comunique os seus advogados do porquê das coisas. Não é simplesmente impor top-down. Ah, tem que fazer, eu estou mandando e acabou. Não, comunica. Tenta entender o porquê daquela questão do fluxo e explica para ele as necessidades. Porque quando tu explica e do outro lado tu tem uma pessoa inteligente, e eu pressuponho que todos que trabalham no escritório são inteligentes, ou pelo menos são seres pensantes, não são robôs, eles vão acabar compreendendo a necessidade disso e farão isso de uma forma melhor. Isso é uma primeira premissa. Outra premissa muito importante e muito necessária é que tu faça com que o software seja a grande, digamos assim, o grande manancial de informações. Porque um software,
bem cadastrado, bem alinhado, com as ferramentas dentro dele, né? Os bancos de dados, sejam eles de peças, sejam eles de procurações, sejam eles de contratos, eles poderão fazer com que vocês tenham sempre um alinho por um lugar único. Não precisa atualizar 10 peças, 10 contratos, 10 coisas diferentes. Atualiza no software uma vez e está atualizado para todo o escritório. E isso é muito relevante, porque isso cria banco de dados. E tudo isso que eu acabei de falar para vocês se comunicarem com os seus colaboradores, vocês terem a indexação no banco de dados, vai ter uma terceira consequência, que para mim talvez seja a consequência mais importante de todo esse trabalho, que é criar indicadores. Quando vocês criam indicadores, vocês acabam fazendo uma grande diferença, realmente, não somente para o colaborador, mas também para o negócio em si. Nesse fluxo que eu acabei de explicar alguns minutos atrás sobre o cliente chegar, um cliente que nunca foi atendido, eu coloquei ele lá como prospect, né, como um cliente em potencial. Este cliente foi atendido e fechou o negócio. Mas vamos supor que ele não tenha fechado o negócio, né, que ele tenha ido embora. Vou pensar, ele foi embora. Se ele está marcado como cliente em potencial e não cliente do escritório, eu posso tirar relatório uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês, e entrar em contato com este cliente perguntando por que ele não fechou a demanda. É quase um pós-venda, digamos assim, de uma venda que não aconteceu. É, na verdade, estar se preocupando com o fechamento do cliente. É estar se preocupando em ter novos negócios para o teu escritório. É estar se preocupando em estar atualizado para as necessidades do teu cliente. Quem não gosta de um carinho, né? Quem não gosta de ser acariciado de uma maneira correta, sem ser abusiva, por um negócio? A gente fala que os negócios que têm muito valor agregado, tu vai nessas grandes marcas de veículos, grandes grifes de marca, de roupa, às vezes, e de outros quesitos, e essas pessoas, os vendedores geralmente têm o nosso celular, entram em contato, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, nos oferecendo novas coisas, mas geralmente eles não são agressivos, geralmente eles são muito cautelosos, eles são muito, na verdade, inteligentes na abordagem. Por que nós, advogados, não podemos fazer nossa gestão de relacionamento com o cliente, do nosso CRM, a mesma coisa? Por que nós não podemos nos preocupar em criar uma cultura de uso da tecnologia para criar indicadores que vão ser um grande centralizador da informação e vão trazer, na verdade, o advogado, o estagiário, o profissional do escritório como alguém importante para o negócio? Esta é a realidade que eu queria trazer para vocês, para que vocês pudessem entender que a questão da tecnologia, se ela não estiver atrelada à gestão, que a questão da tecnologia, se não estiver atrelada à cultura do negócio, ela não vai para frente. Como nós estamos falando aqui de um evento onde a ideia é legal experience, ou seja, experiência legal, nós temos que sempre trazer a ideia da experiência, da experience que o cliente tem que ter ao se relacionar com a gente, em que a tecnologia pode ser um grande diferencial competitivo na hora do relacionamento de vocês com o cliente, na hora de fazer uma entrega para o cliente de vocês. Enfim, chegamos ao final desse segundo dia da trilha de sucesso na gestão estratégica jurídica Legal Experience Online. O que vocês estão sentindo nesse momento? Como você se vê nesse instante? Advogado, gestor, ambos, só gestor? Vocês conseguiram visualizar como resolver alguns problemas que incomodam e que podem mudar a sua advocacia? Você sente a necessidade de avançar? Sente a necessidade de algo mais? E se eu te disser que você pode aprofundar esses conceitos escolhendo como quer se aprofundar? De uma só vez ou escolhendo temas específicos? Deixo você com esses questionamentos, mas a resposta só virá amanhã, ok? Tenham um ótimo fim de noite e nos vemos amanhã, quando vamos avançar nos temas compliance e gestão de departamentos jurídicos. E eu vou te indicar como você poderá estruturar o seu 2021 de uma maneira diferente. Até amanhã e uma boa noite.